Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre este livro Killer Clown, Retrato de um Assassino de Terry Sullivan e Peter Meiken. Muita gente já ouviu falar dele. Para quem gosta de livros sobre crimes da vida real, sabe que John Wayne Gacy é considerado um dos piores assassinos em série na história dos Estados Unidos. Na década de 1970, ele foi responsável pela morte de 33 adolescentes, todos homens, brancos, alguns homossexuais e por isso foram atraídos à casa dele, outros atraídos por propostas de emprego. O Gacy os torturou, os estuprou e os matou, enterrando vários corpos sob o assoalho da própria casa. Quando o espaço no chão da casa dele acabou, ele passou a jogar os corpos de uma ponte no rio da cidade onde ele morava, na região metropolitana de Chicago, no estado de Illinois. Nesse livro aqui, o leitor vai encontrar a história dos crimes do Gacy pela perspectiva do principal promotor do caso, o Terry Sullivan, que é esse daqui, no julgamento que acabou com a sentença de pena de morte para o Gacy em 1980. Então o Terry Sullivan foi o advogado que, junto com uma equipe de detetives, vigiou Wayne por vários dias até descobrir a localização dos corpos e conseguiu ter uma confissão dele. A princípio, a investigação tinha como foco o desaparecimento de um adolescente de 15 anos que tinha sido visto pela última vez em contato com o Gacy logo após sair do emprego dele que ele tinha numa farmácia. Ninguém imaginava a extensão dos crimes que ia encontrar, né? Desde as dezenas de garotos assassinados por ele ao fato do Gacy ter um cemitério clandestino dentro de casa. Segundo o promotor, o Terry Sullivan, o caso ganhou contornos inimagináveis após as descobertas desses cadáveres e isso fez com que as pessoas se assustassem mesmo. E por quê? Porque não era o tipo de crime que se via na televisão com frequência, né? Tudo parecia um filme de terror, parecia que era tão inacreditável como se fosse uma ficção. O Gacy era empreiteiro, ele fazia trabalhos voluntários como palhaço visitando hospitais, o apelido dele era Pogo o Palhaço, e por isso ele ganhou também o apelido na mídia de Palhaço Assassino. Ele tinha amigos influentes na cidade, na política, e por isso ele era considerado alguém acima de qualquer suspeita, né? Porque ele se encaixava naqueles parâmetros daquela sociedade, num estereótipo de alguém distinto que não faria esse tipo de crimes. A princípio, os amigos do Gacy não acreditaram nas acusações da polícia, mas isso até surgir o primeiro corpo. Essa aparente normalidade que é atribuída ao Gacy fez com que as pessoas se sentissem confusas e apavoradas. Isso quem relata é o promotor, o Terry Sullivan. Então elas começaram a se perguntar como que a gente vai identificar um serial killer se ele podia ser confundido com alguém comum, né? Qualquer pessoa na rua. Mais uma vez um reforço de estereótipo. Podia ser um vizinho, podia ser um colega de trabalho, qualquer membro da sociedade podia ser então um assassino oculto depois do caso John Wayne Gacy. Os capítulos desse livro aqui, eles se concentram principalmente no processo de investigação dos policiais do condado, né? Desde quando eles começaram a perceber que eles estavam descobrindo mais do que eles imaginavam, até a captura e o julgamento midiático do Gacy. Algumas descrições são um pouco cansativas, principalmente no início, porque o coautor ele optou por caracterizar cada ação da polícia como se ele estivesse transferindo literalmente as informações de uma ficha de atividades. Então, como a história é retratada sob o ponto de vista de um advogado, tem um certo juridiquês também em excesso, que é uma preocupação que a gente percebe intensa em explicar os trâmites das audiências. Independente disso, o livro é bastante completo no que diz respeito ao caso do John Wayne Gacy, que ainda é um crime difícil de esquecer pelas peculiaridades que ele carrega. Os momentos mais chocantes nesse livro aqui, na minha opinião, são das descobertas dos corpos, como os detetives descrevem isso, como eles descrevem os cheiros que eles sentiram na casa do Gacy, né? E como que o próprio Gacy descreve como ele matou algumas de suas vítimas. Segundo os detetives, o Gacy jamais demonstrou um pingo de remorso pelos assassinatos. Não tem muita informação sobre a infância do Gacy, não tem muita informação sobre as questões mais pessoais dele, né? Exceto algumas referências ao pai, que segundo consta era uma pessoa agressiva, que o humilhava, que batia nele quando ele era criança. Com relação à análise médica, tem os diagnósticos dos psiquiatras que participaram do julgamento, mas são diagnósticos desencontrados, cada um fala uma coisa. Mas tem umas perguntas cruciais que persistem, né? Mesmo após a morte do Gacy em 1994, quando ele foi executado por injeção letal. E algumas dessas perguntas são: como é que alguém
pode ser tão cruel e desumano? Como é que alguém pode não sentir remorso algum após matar 33 pessoas? E por que ele cometeu esses crimes? Não há resposta para essas perguntas nem em 1980, nem hoje. Isso é o próprio Terry Sullivan que fala. Então, assim como é preciso tratar casos como o do Gacy com responsabilidade, a gente que fala sobre eles e a forma como eles são expostos, né, para não transformar essas pessoas em celebridades. E aí ele fala até que o Gacy era muito vaidoso, ele adorava ver as fotos dele na TV, nos jornais. É também necessário discutir a história para evitar que ela se repita, né? E para que as pessoas tenham informação, porque com informação elas conseguem se proteger. Agora sobre a edição da Dark Side Books, que é este livro aqui que faz parte da linha Crime Scene. Como vocês estão vendo aí nas imagens, tem uma qualidade impecável, como todos os livros da Dark Side. Esse aqui foi enviado pela editora aqui pra gente. Vem com poucas fotos do Gacy, vem com algumas imagens oficiais da investigação, né? E no finalzinho vem também com uma galeria de curiosidades sobre palhaços famosos na história e como foi que a imagem deles foi mudando com o passar do tempo, como eles se tornaram de figuras divertidas a apavorantes para algumas pessoas. Então, essa é uma leitura muito recomendada para quem se interessa, para quem gosta de histórias sobre crimes reais e também grandes casos criminais. A sinopse do livro e o link para compra também, os dois estão aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês conhecem esse caso do John Wayne Gacy. Quem já leu esse livro aqui, né? Deixa a sua opinião, o que vocês acham da linha Crime Scene da Dark Side Books. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo livro. Tchau!